No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que eu vou ler está no Apocalipse, capítulo 1, versos 19 e 20. Apocalipse, capítulo 1, versos 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Apocalipse 19, Apocalipse capítulo 1, versos 19 e 20. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu e vai chover. A mensagem de Cristo às 7 igrejas. Estas 7 igrejas, meus queridos, são locais existentes no oeste da Ásia Menor. E é também para a instrução, para a advertência e a edificação dos crentes. Ou seja, esta mensagem ela foi para as 7 igrejas que são na Ásia Menor, mas contém exortações, advertência para os crentes da nossa época. O valor contido nessas mensagens para as igrejas de hoje, nós conseguimos encontrar nos pontos que nós vamos trabalhar nesta mensagem. Esta mensagem é uma revelação do que Jesus ama, de que Jesus anela ver essas qualificações dentro das igrejas locais. Mas existem também as consequências quando acontece a desobediência, o descuido espiritual dentro dessas igrejas. Isso é muito sério. O descuido espiritual. Existe a recompensa da vigilância. Esta vigilância espiritual, esta fidelidade a Cristo. Então, meus queridos, existe uma recompensa. Aqueles que perseverarem, aqueles que forem fiéis a Cristo. Existe nessas mensagens um padrão pelo qual toda igreja ou indivíduo pode julgar a sua verdadeira condição espiritual diante de Deus. Traz também um exemplo dos métodos de Satanás para atacar a igreja, para atacar o cristão individualmente. Esta mensagem que nós vamos trazer vai abordar esses aspectos sobre algumas formas de perguntas e outras de resposta. Nós podemos fazer uma pergunta, querido. O que é que Deus aprova? O que é que Cristo aprova? Diante dessa mensagem, nós entendemos que Cristo aprova a igreja que não tolera o ímpio em seu meio. A igreja que não tolera o ímpio no seu meio, como parte dela. A igreja que averigua a vida, que averigua a doutrina,
que averigua as declarações dos líderes destas igrejas, que persevera na fé, que persevera no amor, no testemunho, no serviço, no sofrimento da causa de Cristo. Jesus observa a igreja que abomina aquilo que Deus abomina, que observa aquele que vence o pecado, aquele que vence o mundo, aquele que vence o próprio Satanás. Aquela igreja que não aceita, meus queridos, conformar-se com a imoralidade do mundo. A igreja que não se conforma com o mundanismo dentro da igreja. Aquela igreja que guarda a sólida palavra de Deus. É isto que Cristo aprova, meus irmãos. De que forma Cristo vai recompensar esses indivíduos, essas igrejas? Cristo recompensa aqueles que perseveram, aqueles que permanecem leais a Ele, aqueles que permanecem leais à sua palavra. Cristo recompensa essas igrejas, meus irmãos. No período de tribulação, Cristo dá o livramento, porque a tribulação virá sobre o mundo inteiro. E nessas horas as igrejas perseverantes terão o livramento do Senhor. Cristo concede-lhes o seu amor. Cristo concede-lhes a sua presença. Cristo concede a estreita comunhão. E Cristo os abençoa com a vida eterna. Mas se Cristo aprova algumas coisas, outras coisas Cristo desaprova. E o que é que Cristo desaprova, meu irmão? Cristo reprova a igreja que diminui a sua profunda devoção pessoal a Deus. Cristo reprova aqueles que se desviam da doutrina bíblica, da fé bíblica. Está reprovado. Cristo reprova aqueles que toleram dirigentes, mestres ou leigos imorais. Cristo reprova aquelas igrejas que se tornam espiritualmente mortas. Cristo reprova aquelas igrejas que se tornam morna. Aqueles que substituem a verdadeira espiritualidade. Aqueles que mudam a pureza, a retidão e a sabedoria espiritual a troco de sucesso, a troco de recursos materiais. Meu Deus do céu. E algo muito interessante é que Cristo, Ele castiga as igrejas. Ele castiga aquelas igrejas que entram em declínio espiritual. Aquelas igrejas que toleram a imoralidade no seu meio. Deus, Jesus, as castiga mediante a não renovação do seu lugar no reino de Deus. Ele castiga mediante a perda da presença de Deus, a perda do poder genuíno do Espírito Santo, a perda da verdadeira mensagem bíblica da salvação e da proteção dos seus membros contra a destruição de Satanás. Meu Deus do céu. A reprovação de Cristo é tremenda, meu querido. Nós sabemos que a mensagem de Deus é poderosa.
Nós sabemos que Deus abre as portas para a salvação, mas que Deus reprova aqueles que não se convertem a Ele. Quais são as tendências da igreja do nosso tempo? Quais são as tendências naturais da igreja? Sabe, as igrejas têm se tornado estagnadas espiritualmente. O declínio espiritual tem estado em evidência dentro das igrejas. A apostasia, pessoas que estão se afastando da fé sólida em Jesus Cristo. Querido, esta é a realidade. É triste, difícil de ouvir, de aceitar, mas é a pura e trágica realidade. Tempos difíceis estamos vendo. Estas 7 cartas sugerem que as tendências das igrejas é acomodar-se no final dos tempos. É acomodar-se no erro. As coisas estão erradas, tudo bem. O importante é dar glória a Deus. É aceitar falsos ensinos. E quantos estão por aí? Quantas igrejas se tornaram uma espécie de casa que promete bênção, que promete independência financeira, aonde a mensagem da palavra de Deus deixou há muito tempo de estar focada na Sagrada Escritura e se tornou jargões das nossas palavras. São os falsos ensinos. A tendência da igreja do nosso tempo é cair cada vez mais no falso ensino que alivia a carga do pecador, dizendo que Cristo já levou todos os nossos pecados e nós podemos não sentir as dificuldades de ser cristão. Como isso enganou a igreja? Nós medimos o nosso sofrimento pelas perseguiçõezinhas que temos, pelos atritos familiares que temos, mas é muito mais, irmão. É se tornar boa pessoa. Mas os falsos ensinos sequer usam a Sagrada Escritura. Os falsos ensinos imperam. Os falsos ensinos estão em tudo quanto é lado. O que falta é sabedoria e entendimento da palavra de Deus. Sendo assim, se prolifera no nosso tempo multidões e multidões de pessoas que se dizem cristãs convertidas, mas não conhecem a palavra do Senhor. São os falsos ensinos. E o pior, meus irmãos, a nossa geração tem se adaptado às tendências mundanas. A nossa geração tem se entregado às tendências do mundo. Preferem as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Precisamos estar atentos nesses tempos. Porque os dias são maus. Além de tudo isso, observamos que frequentemente homens e mulheres apóstatas, vis e infiéis, estragam as igrejas. Meu Deus do céu. Por essa razão, o progresso espiritual de uma igreja nunca deve ser evocado como prova de que ela está dentro da vontade de Deus. Nem para se afirmar que anda na verdade na doutrina do Senhor. O Evangelho, a mensagem original de Cristo e dos apóstolos, é a autoridade suprema para avaliar o certo ou o errado
em todos os sentidos. São dias difíceis. Como podem as igrejas evitar a decadência espiritual e o consequente julgamento por Cristo? Então estas cartas revelam várias maneiras. Primeira, a mais importante, todas as igrejas devem estar dispostas a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Jesus, Cristo, sempre deve ser o guia da igreja. Pois esta palavra, conforme revelada aos apóstolos no Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é o padrão segundo o qual as igrejas devem verificar suas crenças, suas atividades e renovar a sua vida espiritual. As igrejas devem continuamente examinar o seu estado espiritual diante de Deus. E se for o caso, corrigir seu erro de tolerância ao mundanismo, à imoralidade entre outros crentes ou grupos de crentes. Querido, quando houver arrependimento sincero do pecado e um retorno decidido ao primeiro amor, à verdade, à pureza e o poder da revelação bíblica de Jesus Cristo. Estas 7 cartas nos ensinam. Essas 7 cartas abrangem toda a nossa vida. Estas cartas enviadas às igrejas falam do tipo de conduta que devemos ter nas nossas vidas. Por isso, meu querido, talvez nós estamos vendo o tempo passar. Nós estamos vendo essas coisas ruins acontecendo. Ah, mas não me atingiu. Que Deus abençoe aquelas pessoas. Que Deus liberte aquelas pessoas. Mas talvez estamos fazendo isso porque nós estamos bem confortados na nossa casa. Porque nós temos alimento, temos água, temos um colchão, temos uma sala, temos uma casa. Mas somos portadores dessa mensagem que deve ser falada e que deve ser ouvida. Que se não nos adaptarmos às coisas do céu, se não nos concentrarmos na vontade de Deus, tudo será em vão. Que Deus te abençoe e te guarde, te desperte, te livre de todo mal, para que quando Ele voltar, eu e você estejamos preparados para subir com Ele. Estejamos preparados para sermos levados com o Pai. Em nome de Jesus.